Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o 3º domingo da Quaresma. A Quaresma é esse tempo de conversão que nos prepara para a festa da Páscoa. E a cada domingo da Quaresma, a palavra de Deus vem para nos ensinar. Primeira leitura de hoje nos fala da aliança que Deus fez com o seu povo. Então precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de aliança. Nestes 3 domingos já ouvimos Deus que faz a sua aliança com Noé, depois do dilúvio. Depois ouvimos Deus que faz a aliança com Abraão, e que pede o seu filho em sacrifício para testar a fé de Abraão. E agora ouvimos, na primeira leitura do Êxodo, Deus que concede ao seu povo, por meio de Moisés, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Essas primeiras leituras do tempo da Quaresma é para nos dizer: o nosso Deus é um Deus de aliança. E é interessante percebermos que a aliança feita com Noé,
que a aliança feita com Abraão, com a aliança feita com Moisés, se cumpre em quem? Em Jesus. Ele é o sumo e eterno sacerdote, que nos traz a graça da salvação da parte de Deus. Mas a aliança que Deus faz sempre envolve o povo. E isso também é para nos ensinar que Deus faz uma aliança conosco. Nós somos o seu povo e devemos pertencer a esta aliança na comunhão plena com Deus. E aí você poderia perguntar: padre, mas como se dá a aliança na qual eu também faço parte? Aí agora nós vamos para as leituras, para elas nos ensinarem o caminho que devemos percorrer na vivência da aliança que Deus quer fazer com cada um de nós. Podemos afirmar que os mandamentos que Deus concede a Moisés no Monte Sinai podem ser divididos em dois blocos. O primeiro bloco dos mandamentos diz respeito à relação de Deus com o povo. Então, se vocês tomarem lá na primeira leitura, vamos ouvir o primeiro bloco dos mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida. Não te prostrarás diante destes deuses. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, todos estes mandamentos diz respeito à relação de Deus com o povo. E ao mesmo tempo ensina ao povo qual é o lugar que Deus deve ocupar na vida deles. Ou seja, Deus precisa ter a primazia. Ele precisa ter o local central, ele precisa ocupar o lugar mais importante da vida do povo. Porque ele sabia que o risco maior de escravidão não era a escravidão com o faraó lá no Egito. Mas o risco maior de escravidão era aquela que perpassava o coração das pessoas. Os mandamentos Deus dá a Moisés no Monte Sinai somente depois da saída do Egito. O povo que vivia na escravidão, que estava sofrendo. E esta saída da escravidão do Egito para a terra prometida, a terra que jorra leite e mel, marcou o fato mais importante da história de Israel, que é o Êxodo, aonde eles celebraram a Páscoa. Então a palavra Páscoa vem do hebraico passagem, ou seja, a passagem da escravidão do Egito para uma terra abundante que Deus daria ao seu povo. Então, o povo já havia saído da escravidão. O povo já estava a caminho da terra prometida, mas Deus sabia que aquele povo ainda corria riscos. Não era o risco da dominação do faraó, não era o risco da escravidão do Egito, mas era o risco de uma vida aonde Deus não ocupava o lugar de Deus. O risco que o povo corria era de não permitir a Deus de ocupar o lugar principal dentro do coração. E quando Deus não ocupa o lugar dele dentro de nós, o lugar principal, qual é a consequência para a nossa vida? A escravidão. A escravidão é consequência da não ocupação que o Senhor precisava ter dentro dos nossos corações. Pegue aí no início da primeira leitura,
no versículo 2. Olha a memória que Deus faz com o seu povo. Vamos ler juntos o versículo 2 da primeira leitura? Acharam aí? Vamos ler juntos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Então, aqui está o norte para os mandamentos. Deus que tirou o seu povo da escravidão do Egito, com Moisés para os conduzir à terra prometida, e ao mesmo tempo, já não estando mais na escravidão do Egito, era necessário fazer a experiência da fé. Então, como eu estava dizendo, o primeiro bloco dos mandamentos diz respeito à relação de Deus para com o povo e do povo para com Deus. O segundo bloco dos mandamentos, que vai ocupar aí da metade da primeira leitura para o final dela, diz respeito à relação do homem com o seu próximo. Nos fala da dimensão comunitária da aliança e ao mesmo tempo da vivência da fé. A partir do versículo 10, se vocês olharem aí, nós podemos pegar a partir do versículo 10, não farás algum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem teu escravo, porque o Senhor teu Deus fez o céu e a terra e tudo o que neles contém, e no sétimo dia descansou. A partir do versículo 12, o versículo 12, 13, 14, 15, 16 e 17, nos fala da nossa relação com as outras pessoas. Olha aí o versículo 12. Qual é o mandamento do versículo 12? Honra teu pai e tua mãe. Versículo 13. Não matarás. 14. Não cometerás adultério. 15. Não furtarás. 16. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, preste atenção. Tudo está relacionado a nós que ouvimos e a nossa relação com o outro. Honrar o meu pai e a minha mãe. Não cometer adultério. Não romper a aliança matrimonial. Não matar. Então, olha como a pedagogia dos mandamentos nos ensinam a viver a fé com intensidade. Com qual finalidade? Nos libertar da escravidão do pecado. O Papa Bento XVI disse que esta série de não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçar, esta série de não nos remete a uma série de sim. Sabem por quê? Aquilo que nós não devemos fazer, nos dará a graça de um coração livre na presença de Deus. E muitos pensam que liberdade é fazer tudo aquilo que dá na minha cabeça oca. Isso não é um princípio de fé. O princípio de fé da liberdade consiste na nossa adesão a esta palavra, na qual encontramos as balizas que vão orientando o nosso caminho para que nós não percamos a meta. Começamos a quaresma ouvindo: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, a mudança de mentalidade que a palavra nos proporciona para alcançarmos o nosso objetivo final, a nossa meta. Então, os mandamentos são essas balizas que nos preservam da escravidão,
que nos impede de ir por certos becos e veredas que não nos darão a graça daquela liberdade interior que somente o Senhor pode nos oferecer. Uma série de não que nos remete ao sim que nós damos à palavra, ao sim que nós damos na comunhão com o Senhor, ao sim que damos na vivência da fé, ao sim que damos à palavra de seguirmos o que ela nos pede. Qual é o problema do nosso tempo? Nós ouvimos a todos, nós seguimos o que a cultura nos diz, mas não somos capazes de ouvir o que a palavra está nos orientando. Por que que hoje há tantos jovens no vício das drogas? Por que hoje há tantas pessoas no alcoolismo? Por que hoje nós temos tantos adultérios, tantos roubos, tantos assassinatos? Porque as pessoas não estão seguindo os mandamentos de Deus. É ou não é verdade, minha gente? Não matarás. Quantos assassinatos nós temos aqui no Canedo em um mês? Não cometerás adultério. Quantos casais se separam devido ao adultério? Não furtarás. Nós ficamos refém da insegurança. Todo mundo tem medo de sair à noite. Qualquer barulho lá no portão já pensamos que é assalto. Então, quando o homem não permite a Deus ocupar o lugar principal no seu coração, por isso que o primeiro bloco dos mandamentos diz respeito à relação da humanidade com Deus, consequentemente, não conseguiremos viver o que o restante dos mandamentos nos proporciona. E não vivendo a comunhão, a relação íntima com Deus, tudo isso acontece. Os assassinatos, os adultérios, os furtos, não é? Os falsos testemunhos que levantamos, a cobiça da mulher ou do homem do próximo. Então, é necessário estarmos atentos aos mandamentos de Deus, a lei do Senhor que nos aponta o caminho que devemos seguir para alcançarmos a meta final. Bom, agora nós vamos para o Evangelho. Passe aí à frente. O Evangelho de hoje, Evangelho de São João. Vamos tomar aí o versículo 13 e 14. Vamos ler juntos? Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Então vamos entender o contexto do texto. Estava próximo à festa da Páscoa. Expliquei agora, falando da primeira leitura. Que Páscoa era esta? A Páscoa dos judeus, celebrada uma vez por ano, como a nossa Páscoa dos cristãos, aonde o povo fazia memória de qual fato? A libertação que Deus concedeu da escravidão do Egito. Uma vez por ano, os judeus se reuniam em Jerusalém para fazer memória desta grande festa da libertação do povo de Deus, a Páscoa dos judeus. No domingo passado, quem participou da missa, ouviu no Evangelho que Jesus subiu com os discípulos no Monte Tabor e lá ele transfigurou. Pedro, já sabendo do discurso de Jesus, que ele deveria ir a Jerusalém para sofrer a perseguição e a morte de cruz, disse: vamos ficar aqui, Senhor, fazer uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E Jesus puxou a orelha de Pedro dizendo: não. Então desceram o Monte Tabor e subiram para Jerusalém. Por que o Evangelho cita esta questão geográfica? Porque Jerusalém ficava na região mais alta
desta região que nós chamamos do Oriente Próximo. Então todo mundo que queria ir para Jerusalém teria que subir até Jerusalém, porque Jerusalém estava situada geograficamente na parte mais alta. E Jesus toma essa decisão de descer o Monte Tabor e de subir para Jerusalém. E a Páscoa dos judeus possui um significado muito especial na Páscoa dos cristãos, porque a libertação que o cristão vive já não é mais da escravidão do Egito, mas é da escravidão do seu pecado, porque o sangue de Jesus derramado na cruz nos lavou de todo o nosso pecado. Então Jesus estava fazendo o seu caminho de subida, não só para viver a Páscoa do Antigo Testamento, mas para viver a sua própria Páscoa, que se tornaria para nós a nossa Páscoa também. Então ele subiu a Jerusalém. E todo judeu, quando chegava a Jerusalém, o primeiro lugar que ele deveria ir era o templo. Porque o templo revelava, o templo manifestava a presença real de Deus. E aonde que estava a presença real de Deus dentro do templo? No Santo dos Santos. O templo era bem grande, podemos pensar como se fosse uma igreja. E na parte de trás havia o Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? Aonde se guardava as tábuas da lei. Primeira leitura de hoje, os 10 mandamentos. Porque para os judeus, Deus se manifesta de maneira real através do quê? Através da lei, através dos mandamentos. E aonde estava guardados os mandamentos? No Santo dos Santos, dentro do templo. E as pessoas poderiam, juntamente com o sacerdote, passar a cortina do templo, aonde estava o Santo dos Santos, apenas uma vez por ano. E qual era esta ocasião que permitia ao sacerdote com o povo ir ao Santo dos Santos? A festa da Páscoa. Então, tudo isso é importante que vocês tenham acesso, que vocês conheçam, que o padre explica, para a gente entender a palavra de Deus com mais profundidade. Porque hoje nós estamos na política do imediatismo. Então eu quero vir à missa, eu quero que o padre fale pouquinho, porque eu já tenho outro compromisso, e aí não entendemos a palavra. E quem não entende a palavra, não permite ao coração ser transformado pela palavra. Nós só amamos aquilo que conhecemos. E a partir do momento que nós vamos aprofundando o nosso conhecimento, a nossa compreensão no que o Evangelho está nos ensinando, nós vamos nos apaixonando, vamos permitindo a esta palavra de entrar dentro de nós e de nos transformar por inteiro. Então Jesus estava em Jerusalém, entrou no templo e viu uma bagunça tremenda. Todas as vezes que eu vou meditar esse Evangelho, explicar para o povo na pregação, eu gosto de usar um exemplo da festa do Divino Pai Eterno em Trindade. Quem aqui já foi em Trindade no encerramento da festa do Divino Pai Eterno? Alguém já foi? Levante a mão só para eu saber. 90%. Como fica as imediações da Basílica de Trindade no domingo da festa do Divino Pai Eterno? Um vulco de gente para todo lado. Tem barraca que vende roupa, tem barraca que vende imagem de santo, tem barraca que vende comida, não é assim? Porque tem um grande fluxo de pessoas que vai para a festa, e esse povo que vai para a festa consome. E aí vira aquela confusão lá nas imediações da Basílica. Na época de Jesus, lá em Jerusalém, não era diferente. A maioria do povo que ia para a festa da Páscoa não morava em Jerusalém. Então tinha barraquinha que vendia as pombinhas e os carneiros que eram sacrificados. Imagina, numa festa da Páscoa,
se matava, se sacrificava, em média, 18 mil animais no templo de Jerusalém. Olha como eram as barraquinhas, minha gente, que vendia os carneiros e que vendia as pombinhas. Era muita bagunça, e com certeza tinha aqueles que vendiam a comida, porque a capanguinha que levava com a farofa, não daria para ficar até o final da festa, então eles tinham que comprar comida, e além disso tudo, tinha um agravante, porque a moeda que se usava no templo, não era a moeda comum do povo da região, então tinha ainda os cambistas, que faziam o quê? A troca da moeda, para a oferta que cada judeu deveria fazer no templo. O templo, que era o lugar por excelência da presença de Deus, da revelação de Deus, se tornou o quê? Uma casa de comércio, tornou uma feira, e Jesus ficou irado com tudo isso. Olha qual foi a atitude de Jesus. Pegue aí agora o versículo 15 e o versículo 16. Olha o que Jesus fez. Vamos ler juntos o versículo 15 e 16? Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Preparem para entender isso daqui. Jesus, vendo essa bagunça toda na porta do templo, o que Jesus fez? Um chicote. Quem aqui já morou na roça sabe para que serve um chicote. Os homens faziam o chicote para bater nos animais, não é? E a mãe fazia o chicote para bater na meninada que era custosa, desobediente. Então, um chicote serve para quê? Para bater. Jesus faz um chicote e sai chicoteando todo mundo que estava fazendo essa bagunça dentro do templo e na porta do templo. Porque Jesus entendia que aquele povo que estava lá, dentro e fora do templo, não estavam naquele local sagrado para buscar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todo o teu entendimento. Aquele povo que estava dentro do templo, estava porque tinham interesses em ganhar dinheiro, os que vendiam, e os que chegavam, tinham interesse que Deus resolvesse o seu problema. Não havia a gratuidade na vivência da fé, não havia doação na entrega ao Senhor, mas havia interesses dos que vendiam e dos que buscavam a resolução dos seus problemas. Será que mudou, minha gente, a realidade daquela época de Jesus para o nosso tempo? Não mudou. Pode ser que muitos que estão aqui hoje não veem na relação da gratuidade da vivência da fé, mas vêm por causa de um interesse. A cura que o Senhor tem que fazer, o problema financeiro que Ele tem que resolver, o meu marido que está lá na cachaça e que tem que ser libertado. Não buscamos a Deus na gratuidade, e fazemos da casa de Deus uma casa de comércio. Quais são as igrejas que mais têm arrebanhado as pessoas? As igrejas que prometem cura, as igrejas que prometem riqueza material. E o que Jesus faz com esse povo? Jesus pega todo mundo no chicote, expulsa do templo. Expulsa do templo. Isso é para nos exortar, que se nós estamos buscando a Deus por interesses, se nós estamos buscando a Ele por uma relação material e financeira, nós sofreremos as consequências das chicotadas de Jesus.
e é muito interessante, Santo Agostinho, meditando esse trecho do Evangelho, usa uma comparação muito interessante. Ele vai dizer que, de repente, na vida de muitos, Jesus nem precisa pegar o chicotinho, mas o seu próprio pecado é que te chicoteia. Seu próprio pecado é que te bate de manhã, de tarde e de noite. A escravidão da primeira leitura, o que a primeira leitura quis nos ensinar, a partir do momento que os mandamentos de Deus, e que o próprio Deus não ocupa a centralidade da nossa vida, nós vivemos na escravidão, e vivendo na escravidão somos chicoteados pelos nossos pecados. A gratuidade na relação com o Senhor. E infelizmente dentro da Igreja Católica isso também acontece. Eu fico tão triste quando ligo num canal católico e que tem lá um padre fazendo propaganda de vitamina D. Meu Deus do céu, que triste. Olha que ponto nós estamos chegando. Não permitirmos com que as relações econômicas, materiais, nos impeça de viver a gratuidade na relação com o Senhor. E se o templo proporcionava ao povo somente isso, o que é que Jesus diz? Destruir este templo, porque aonde prevalece a corrupção, aonde prevalece esse desvirtuamento do que a palavra nos ensina, Jesus manda destruir, mesmo que seja o templo, o lugar mais importante para a vivência da fé do povo de Israel. Mas se não alcança a finalidade da fé, precisa ser destruído. E hoje você deve fazer uma pergunta para você mesmo: o que na sua vida precisa ser destruído? O que na sua história de vida precisa ser demolido, para que o Senhor reerga, de repente, da fumaça, da poeira, dos cacos que irão cair, porque é necessário que Ele faça uma obra em nós. E não é uma obra qualquer não, a Escritura vai nos dizer que é uma obra nova. A obra que Deus quer realizar em nós é uma obra nova. Então ele chicoteou, mandou que saísse do templo e disse: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Quando os judeus que estavam lá perceberam esta reação agressiva de Jesus, olha o que eles pediram. Vamos agora saltar lá para o versículo 18. Vamos ler juntos o versículo 18? Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? O que é que os judeus pediram para Jesus? Um sinal. Graças a Deus, aqui na igreja não tem gente que pede sinal a Jesus. Mas em outros lugares por onde nós passamos, tem gente que pega a Bíblia e fala assim: Senhor, eu estou muito doente, estou desolada, estou triste, fala comigo. Aí abre a Bíblia como um passe de mágica. E quer que a Bíblia te diga o que você está querendo ouvir. Outros na sua oração falam: Senhor, se de fato o Senhor está falando comigo, me dê uma revelação, me mostra um sinal. É ou não é assim, minha gente? O povo que gosta demais de pedir sinais a Jesus. E Jesus não trabalha com magia, Jesus não trabalha com macumbaria, Jesus não trabalha com espiritismo, que são religiões que vivem de sinais. Jesus não trabalha nesse time. E quem é motivado por uma fé
que precisa de visualização, que precisa de sinal, não é? Que precisa de uma comprovação real para que Deus esteja falando comigo, também está vivendo muito mais como os judeus do que como aquilo que Cristo ensina. Qual é o tipo de sinal que norteia a vida do cristão? Segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Minha gente, eu fico apaixonado pela palavra de Deus porque ela é completa. Olha o que a segunda leitura vai nos ensinar neste contexto do Evangelho. Peguemos aí versículo 22 e o versículo 23. Nós vamos ler bem forte para compreendermos o que a palavra está nos ensinando. Vamos ler juntos o versículo 22 e 23 da primeira leitura? Os judeus pedem sinais Força. milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Entenderam? Uns pedem sinais, os judeus, os gregos pela filosofia, vão buscar a resolução dos seus problemas no conhecimento, mas nós anunciamos quem? Cristo Crucificado. Esse é o nosso sinal. Esse é o nosso sinal por excelência. Um Deus que é fiel à aliança, um Deus que entrega a sua vida sem limites, sem reservas, um Deus que não é interesseiro, um Deus que não necessita de barganha e de compra de milagre, mas é um Deus que se doa plenamente no alto da cruz, derramando o seu sangue para nos salvar do nosso pecado. Pode bater mais forte que é para Ele. É para Ele. Ele que derrama o seu sangue para nos tirar da escravidão e para nos dar uma nova vida. Minha gente, se nós somos imbuídos desta palavra, se nós compreendemos o que ela nos ensina, o nosso sinal é Cristo crucificado. E a partir do momento que eles pediram um sinal para Jesus, Jesus aproveitou da confusão e vai afirmar: olha, destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles questionam Jesus: mas olha, nós demoramos 46 anos para construir esse templo, agora você, cheio dessa petulância, com esse chicotinho na mão, você acha que você vai levantar esse templo em 3 dias? Mas Jesus não falava, minha gente, do templo material. Jesus não falava do edifício edificado com pedras, mas Jesus falava do seu corpo, Jesus falava da sua vida. Porque sobre a vida de Jesus, os judeus que o perseguiram não tiveram a última palavra. Os judeus que o maltrataram no alto da cruz não tiveram a última palavra, porque em Cristo a última palavra é de Deus, e Deus sempre vence. O Evangelho nos situou: quando Jesus ressuscitou, os discípulos entenderam o que ele falou nessa hora: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Então, o templo por excelência de Deus já não é mais aquele templo edificado por pedras, aonde estavam as tábuas da lei, mas o templo por excelência a partir de agora se torna Cristo. E nós somos, nos diz a palavra, as pedras vivas que edificam o templo de Deus. A meta da igreja não é de construir templos físicos, por mais que eles sejam importantes e tenham a sua necessidade.
Porém, a missão por excelência da igreja é de edificar cada um de vocês, que são as pedras vivas que edificam o novo templo de Deus, que é Jesus Cristo. O seu corpo, que nos alimenta em cada Eucaristia, em torno deste altar, que nos torna um com o corpo de Cristo. Portanto, nós também, em Cristo, nos tornamos o quê? Templo de Deus. E era isso que Jesus estava ensinando para os judeus, para os seus discípulos. Mas a dureza do coração prevalece. Tantos sinais Jesus já havia dado para que eles acreditassem, porque se eram incrédulos e precisavam. Gente, olha a paciência de Deus. Olha a que ponto ele se rebaixa. Olha a que situação ele se sujeita. Porque se os judeus precisavam de sinais para acreditar, Jesus deu muitos sinais. Ouvimos quando ele entrou na casa da sogra de Pedro e curou a mulher doente. Ouvimos quando ele encontra com o leproso, toca no leproso e o leproso fica o quê? Curado da sua lepra. Jesus se sujeita ao capricho dos judeus para alargar os horizontes, para abrir a visão dele. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Mas eles preferiram ficar com as suas convicções errôneas do que converter o coração. Se permitir o Senhor que molda, que muda, que destrói, que reedifica. E mesmo com tudo isso, não acreditando nos sinais, não entendendo a catequese de Jesus, o Evangelho encerra com uma premissa antropológica. Vamos agora para o versículo 24 e 25, lá no finalzinho do Evangelho. Vamos ler juntos o versículo 24 e o 25? Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Se eles pediam sinais para comprovar quem era Jesus, diante dessa realidade, a atitude de Jesus foi de desprezo, porque Jesus sabia que não era o sinal que resolveria o problema, porque Deus conhece o homem por dentro. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, e sabe o que passa pelas nossas cabeças, o que passa dentro do nosso coração. Não são os discursos, as provas que pedimos, mas aonde Deus precisa chegar? No nosso coração, porque Deus conhece o homem por dentro, Deus conhece o nosso coração, e é esse coraçãozinho duro, pedrificado, que precisa ser transformado no período da quaresma. Então, como que nós transformamos o nosso coração? Ouvindo a palavra, confessando os nossos pecados, recebendo a Eucaristia, rezando, permitindo a palavra de Deus entrar dentro daquelas realidades mais profundas do nosso ser e nos possibilitar uma vida nova em Cristo Jesus. Então vamos encerrar esta pregação rezando, ofertando o nosso coração na presença de Deus. Então agora você vai fechar os seus olhos, diante disso que você ouviu na palavra de Deus. Você vai fazer o seu exame de consciência, como anda a sua vida, quais são as escravidões que te dominam, quais são os mandamentos de Deus que você ainda não consegue viver, na sua relação com Cristo,
Você é motivado a vir à igreja somente por algum interesse, por alguma graça que você quer alcançar? Ou será que de fato você já vive a gratuidade na relação esponsal com o Senhor? Então fale com Ele agora, porque Ele conhece você por dentro. Ele conhece o seu coração. Ele sabe das suas necessidades. Se Ele sabe das nossas necessidades, não há motivo para fazer barganha e permuta com Ele. Porque Ele pode intervir diante das nossas necessidades na gratuidade, no amor pleno doado na cruz, por meio da sua vida. Então fale com Jesus agora, pedindo a Ele a graça de ser moldado, de ser moldada por esta palavra. Senhor Jesus, nós somos o Teu povo, nós somos as pedras vivas que edificam este novo templo que és Tu. Vem, Senhor, ao nosso encontro. Vem, Senhor, transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro Ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração.